Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou falar como que a gente transforma decimais exatos em fração e vice-versa. Esse é mais um vídeo para o Colune, você que vai fazer a prova do ensino médio no Colune, no Colégio Aplicado de Viçosa. Vale muito a pena estudar comigo, às terças e quintas às 18h30, ok? Então, primeira ideia do vídeo, como transformar decimais exatos em fração. Então, eu coloquei aqui 4 exemplos, é bem simples. Olha só, em todas as frações, nós vamos colocar na parte de cima, no numerador, o número que a gente está vendo quando a gente não vê mais a vírgula. Então, 0,21. Se eu esqueço da vírgula aqui, eu vejo o número 21, ok? Então, 21. E sempre na parte de baixo eu vou colocar o número 1 e um zero para cada número que estava depois da vírgula. Então, tinham 2 números depois da vírgula, então, 2 zeros depois da vírgula. Então, 0,21 é a mesma coisa que 21 sobre 100, né? 21 centésimos. Super fácil, não é? Vamos ver o segundo, 3,254. Se eu tampo a vírgula, eu vejo o número 3.254. E aí, sempre eu vou colocar o número 1 e um zero para cada número que estava depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3 zeros. Então, 3.254 milésimos. Fácil, né? Olha o outro, 2,0054. Se eu tampo a vírgula, eu vejo 20.054. Tem gente que corta esses zeros aqui no meio. Jamais faça isso. Zero no meio você não pode tirar, tá? Só no final, depois da vírgula. Bom, então, 20.054 dividido por 10.000. Por que 10.000? Porque eram 4 casas decimais, portanto, 4 zeros, tá? E o último, 21,87. Se eu tampo a vírgula, é 2.187, dividido por, se tinha 2 casas decimais, 2 zeros. Então, 21,87 é 2.187 centésimos. Muito fácil, não é? E como que a gente faz o contrário agora? Se eu tenho números, e aí não necessariamente tem 100 aqui embaixo, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos que não tem 100, né? Vamos fazer para qualquer tipo de número. Então, como que eu transformo frações em números decimais? Então, por exemplo, 2/5. Sempre a ideia é dividir o numerador pelo denominador. Não é o maior pelo menor, é o de cima dividido pelo de baixo, tá? Então, vou pegar o 2 e vou dividir por 5. Bom, 2 dividido por 5 não dá nem para começar a conta, né? Eu vou ter que pôr 0, e esse 0 me dá direito a pôr um 0. E essa vírgula me dá direito a colocar um 0. 20 dividido por 5, aí agora sim é exatamente 4. 4 vezes 5, 20. Então, olha lá, 2/5 é a mesma coisa que 0,4, tá? 7/8, o esquema é o mesmo. Então, vou pegar o 7, vou dividir por 8. Não dá para começar 0,0 lá no dividendo. 70 dividido por 8 agora, o mais perto, vai ser 8. 8 vezes 8 é 64, sobram 6. Quero continuar. A vírgula me dá direito a pôr mais um 0. 60 dividido por 8, o mais próximo vai ser 7. 7 vezes 8 é 56. Sobram 4. Quero continuar. A vírgula me dá direito a colocar um 0. 40 dividido por 8, agora dá exatamente 5. 5 vezes 8, 40, sobra nada. Então, 7/8 é a mesma coisa que 0,875. E 12 sobre 5, mesmo esquema. Basta dividir o 12 por 5, né? 12/5. Então, nós vamos ter, aqui já dá para começar. 12 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, 10, sobram 2. Quero continuar, coloco vírgula, e a vírgula me dá direito a pôr um 0 no resto. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20, sobra nada. Então, 12/5 é a mesma coisa que 2,4. Então, para que eu vou ter que fazer essa transformação? Vamos supor que a gente tem um probleminha que é assim. 12/5
mais 0,3. Eu vou ter que ou passar o 0,3 para a fração, ou passar a fração para número decimal, para poder juntar. E aí, por exemplo, é mais fácil passar para número decimal para a gente não ter que tirar MMC e tudo mais. Então, por exemplo, ó, 12 quintos, acabei de ver aqui em cima que é a mesma coisa que 2,4. Então, eu troco 12 quintos por 2,4 e aí eu somo tranquilamente com 0,3. Né? Lembrando que é vírgula debaixo de vírgula, né? Ó, 2,4 mais 0,3. Então, a gente teria 4 mais 3, 7, 2 mais 0, 2, vírgula debaixo de vírgula, 2,7 seria a resposta, tá? Então, aqui eu fiz 3 frações, ó, que não era de 100, 10, 100 ou 1000. Vamos fazer agora umas que seriam iguais às de cima, né? Pra gente fazer tipo a volta. Então, por exemplo, 4 sobre 10. Como que eu transformo isso em número decimal? É o que eu comentei. Se tem um zero, vai ter que ter uma casa decimal. Então, vai ter que ser isso aqui, ó, 0,4. Para ter, ó, uma casa decimal. Se fosse 4 sobre 100, 2 zeros teria que ter duas casas decimais. Então, eu teria que completar com zero antes, ó. 0,04. Duas casas decimais, 2 zeros. Se fosse, sei lá, 561 sobre 10, o que eu vou ter que fazer? Só tem um zero, 56,1. Só uma casa decimal. Ah, 561 sobre 100. Ah, agora já são 2 zeros, então eu tenho que ter duas casas decimais. Então, olha lá, 5,61. Ah, se fosse 561 sobre 1000. Então, já tem que ter 3 zeros, 3 casas decimais. Aí, nesse caso, olha lá, eu teria que completar com 0, ok? Então, pessoal, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Como que a gente consegue transformar números decimais em frações e frações em números decimais? Estou falando aqui em decimais exatos. No próximo vídeo, a gente vai falar de dízimas periódicas. Você não pode perder. Beijo!